Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. E por falar no Mengão, o Flamengo vai anunciar o novo atacante, o novo centroavante que vai substituir Gabigol, o novo camisa 9. É isso mesmo, o nome dele se chama Juninho. Você conhece ele? Você vai assistir esse vídeo e vai conhecer o novo atacante do Flamengo. E também o Mengão vai anunciar a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Como trouxemos mais cedo, o Flamengo contratando o atacante, só que ninguém esperava, nem mesmo a gente, porque não vazou. Não tá vazando nada no Flamengo. Só saída porque aí vaza por empresário. Não tá vazando nada no Flamengo. Vai acertar os últimos detalhes, né? Tá tudo praticamente definido. A gente não vai só cravar que já assinou, mas o negócio tá definido. Eu recebi agora a informação do empresário envolvido na negociação, que estava fazendo parte da negociação do Juninho pro Sevilha. Tá? O Flamengo conseguiu atravessar a minha negociação, ele falando aqui, e vai contratar o Juninho Vieira do Karabag, do Azerbaijão. O Flamengo atravessou a negociação desse empresário que está falando comigo. Pode anunciar isso, tá? E aí a operação dele caiu porque o Flamengo está fechando a contratação do jogador. Eu estava na fisioterapia com meu amigo Serginho e se não tivesse sido isso, eu teria recebido isso, o horário 15h08. Teria sido aí um dos primeiros a trazer essa informação, mas a gente não está preocupado com isso, está preocupado em trazer para você essa informação aqui, tá? Olha, o Flamengo, então, não ofereceu 3 vezes mais. Uma pessoa ligada na operação também está passando para a gente. São 3 anos de contrato. No Sevilha seria menos. Não vamos pagar 3 vezes mais, ok? Então, recebi essa informação também porque saiu muita coisa, né, por aí. Olha só, não precisa cravar, gente, ainda só o seguinte, que esse é o jogador que o Globo Esporte falou que estava praticamente contratado, ok? A gente trazendo aqui que o jogador que todos falaram que estava contratado é ele, é o Juninho, que estava no Karabag, do Azerbaijão, e que estava indo para o Sevilha. Esse é o jogador que estava sendo dado como contratado, que a gente está aguardando aí só a assinatura para trazer a confirmação para vocês, ok? Então, a gente trazendo aqui todas as informações possíveis com relação aí à contratação do Flamengo. Vamos lá. Ele é cria da base do Atlético Paranaense, tem 28 anos, passou por diversos clubes antes de chegar no Karabag do Azerbaijão. Ele deixou o Atlético Paranaense em 2013 para ir para o Portimonense de Portugal. Depois passou por Brasil de Pelotas, Grêmio, o Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril de Portugal e Chaves de Portugal. Ele não tem uma história assim de clubes gigantes, vamos dizer assim. Na última temporada ele disputou 55 jogos e marcou 31 gols e concedeu 11 assistências. É um número monstruoso. Já na temporada 24-25 ele disputou 26 jogos, marcou 10 gols e deu 3 assistências. Juninho é considerado um atacante mais centralizado, com características semelhantes à de Pedro. É o que o Flamengo procura. O jogador tinha o acordo verbal com o Sevilha da Espanha, mas o Flamengo realizou uma nova proposta onde ofereceu 3 anos de contrato, o que acabou seduzindo aí o jogador, tá? Então o Flamengo conseguindo aí, se aproximando muito do anúncio do jogador aí, do Juninho, que estava no Karabag do Azerbaijão. Então, segundo o jornalista espanhol Gonzalo Tortosa, foi o primeiro a trazer a notícia por volta das 14h30.
ele trouxe a notícia que o negócio estava encaminhando. Posteriormente, confirmado até pelo Fabrício Romano, o Flamengo aumentou a oferta salarial para o atacante Juninho, fazendo com que ele se aproxime do rubro-negro. O jogador aí já tinha então um acordo verbal com o Sevilha, estava tudo encaminhado e acabou fechando aí, né? Tá muito perto, né? Podemos dizer assim, com o Flamengo. Inclusive a gente está passando aqui do lado do Mengão agora, aqui na Lagoa. O Flamengo então aumentou aí a questão do tempo de contrato, o que seria melhor, que não aumenta a oferta porque melhora a quantidade de anos aí, aumenta o valor que ele recebe também, o contrato aumenta, você tem um contrato maior, você recebe mais. Você não tem a certeza de que vai receber por tanto tempo no Sevilha, a certeza que você tinha com o Flamengo. Então o jornalista Fabrício Romano confirmando que o acordo entre Juninho, Sevilha e Qarabag, atual clube do jogador, melou, ok? Então essa situação aí já mostra que o negócio do Flamengo caminhou, o negócio do Flamengo caminhou e está bem encaminhado aí bem avançado, vamos dizer assim, para o Flamengo fechar a contratação do seu primeiro reforço da era José Botto aí, o Flamengo aí buscando fechar sua primeira contratação, o atacante Juninho. Agora o grande problema do dia é o acordo milionário aí, um absurdo do Internacional com o Santos. O Flamengo impôs regras para Thiago Maia jogar no Santos. Agora, o que me deixou revoltado é uma situação. O Inter não pagou nada pelo Thiago Maia, nada. E está vendendo ele para o Santos. E aí o Santos definiu os termos para a contratação do volante, né, que pertence ao Internacional. Eles vão pagar 2,5 milhões de euros pela liberação do jogador, divididos em duas parcelas. 2 milhões de euros à vista e 500 mil euros em até 30 dias após a assinatura do contrato. Então o Inter vai ganhar dinheiro numa operação que ele não pagou nada no jogador. Ele não pagou nada no jogador. Além do pagamento direto, o Santos assumirá a dívida do Internacional com o Flamengo, valor de 4 milhões de euros. O Flamengo só aceitará a operação caso o Santos apresente garantias financeiras classificadas como classe A, assegurando o cumprimento do acordo. O desfecho da negociação depende agora da confirmação dessas garantias para que Thiago Maia possa reforçar o elenco do Santos em 2025. E aí eu vou falar o seguinte para vocês. Olha que absurdo. Eu compro um apartamento, não pago o apartamento, né? Aí fico morando 1 ano nele, pago nada, resolvo vender. Eu vendo esse apartamento por mais do que eu paguei. Não paguei nada, vendo ele por mais que eu paguei, viro pro cara que tá comprando e falo, ó, você assume a dívida com o cara aí que eu não paguei nada pra ele e ainda bota um dinheiro no bolso. Isso aí o Flamengo tinha que ir pra FIFA. O Flamengo tinha que ir atrás dos seus direitos. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, ainda mais se tratando de um jogador de futebol. E os caras não pagaram nada, ainda vão ter lucro na operação e tiveram lucro desportivo porque estão na Libertadores. Utilizaram o jogador e estão na Libertadores. Então é lucro de todo jeito. É surreal, cara, é surreal. A gente traz aqui também que o Flamengo tem algumas situações acontecendo, pessoas chegando aí também no departamento de marketing, de futebol. O Felipe Luiz já postou, a esposa dele postou em suas redes uma imagem do técnico analisando uma partida de futebol durante uma viagem de avião com a legenda, fala que acabaram as férias sem falar, como é que é? Fala que acabaram as férias sem falar que acabaram as férias. O elenco do Flamengo se representa amanhã e ela postou a foto, né, dele já, o homem já trabalhando, olha só. O homem já trabalha. Cara, ele é que nem ele é workaholic, né? Não tem jeito. O cara que gosta de trabalhar o tempo todo, ele só pensa nisso, já tá pensando em preparar o time para a temporada. E então a gente tem, ó, o Flamengo com um novo diretor, o Marcos Vinícius Simões Freire, novo diretor de esportes olímpicos. Ele está assumindo aí, então, a parte de esportes olímpicos do Flamengo, dando início aí a uma nova fase sob a gestão do BAP. Então, ele é o novo diretor de esportes olímpicos, ex-atleta aí da geração de prata do vôlei brasileiro. Foi medalhista nos Jogos Olímpicos de 84, tá? Então a gente tem aí a chegada do novo diretor de esportes olímpicos do Flamengo também. A gente tem a chegada de um cara super importante,
que eu não vou poder dar o nome ainda, mas é o melhor nome do sócio torcedor do Brasil, voltando para o Mengão. A gente trouxe aí também, o Alexandre Matos trouxe no Twitter, no X, né? E ele está negociando com o Flamengo, está voltando aí para trabalhar com o Roberto Trinas. Ele vai alavancar o sócio torcedor do Flamengo, mas ele, na verdade, vai estar no marketing, no segmento do marketing focado, uma pasta focada no relacionamento com o torcedor, sócio torcedor, match day, licenciamentos e eventos. Boa sorte aí, a gente já sabe de quem se trata, mas vamos manter aí em sigilo, torcendo para que realmente o Flamengo faça essa contratação espetacular aí para o marketing, né? E a gente tem aqui mudança nas regras aí de transferência de jogadores da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol está promovendo aí mudanças importantes. A mais nova alteração permite que jogadores atuem por mais de um clube durante a competição agora. Antes não podiam, tanto que o Flamengo não pôde usar o Carlinhos na Copa do Brasil. Isso é muito normal, há muitos anos. Desde que tinham aí defendido o primeiro time, desde que tenham defendido o primeiro time apenas nas duas primeiras fases, ok? Então, participou na primeira e segunda fase, ainda pode jogar em outro time. Se já atuar já na terceira, oitavas, não pode atuar em outro time. Então tem que ter jogado só nas duas primeiras fases, aí você pode contratar e ele pode jogar pelo seu time, o cara que foi do outro time, ok? Então, agora é possível. Diminuiu, né, um pouco esse absurdo que era de não poder jogar. Agora você tem a possibilidade do cara atuou nas duas primeiras partidas, que muitas vezes são só duas partidas, porque se o time empata, que mudou esse regulamento também, agora o time empata a primeira rodada fora de casa, vai para os pênaltis, não tem segundo jogo. O time empata a segunda rodada, vai para os pênaltis, não tem o segundo jogo. Então podem ser só 2 jogos, o cara fez esses 2 jogos, ele ainda pode se transferir para outro time. Tá? Outra mudança foi a eliminação da regra que favorecia o time visitante nos casos de empate nas fases iniciais. É isso aí que eu estou falando para vocês. Então essa foi a outra mudança. Então são algumas mudanças que aconteceram aí na Copa do Brasil. Olha só, a gente tem aqui a questão do camisa 9 sendo definida, a contratação do Juninho, lá que estava no Azerbaijão. E a gente mais cedo trouxe uma matéria que eu acho importante a gente falar sobre questão de contratações, de valores. Olha só, com a saída do Gabigol para o Cruzeiro, a gente tem o Flamengo então querendo fechar como prioridade a primeira contratação desse atacante, porque o Flamengo não tem atacante nesse momento. Tem o Carlinhos, mas contestado, tem até muita gente querendo que ele seja negociado. Então a contratação desse jogador é a prioridade, com o investimento que o Flamengo tinha liberado aqui desde cedo. A gente já estava com essa informação de 5 a 6 milhões de euros, ou seja, 40 milhões de reais já planejado. Esse é o investimento que o Flamengo tem, tá? Até 40 milhões de reais para contratar o atacante. O perfil buscado era mantido em sigilo até que agora vazou, depois do negócio ter avançado com o Juninho lá do Karabakh do Azerbaijão. O Flamengo também trabalha para reforçar o meio de campo com um volante experiente e avalia também a necessidade de contratar um zagueiro, já que o Fabrício Bruno deve mesmo ser confirmado no Cruzeiro. Tá? A qualquer momento a gente tem o Fabrício Bruno confirmado aí no Cruzeiro, que está formando até um time muito forte. O Roger Guedes e o Traoré, nomes aí que foram considerados anteriormente pelo Flamengo, já foram descartados, inclusive, até porque o Juninho está adiantando. Enquanto isso, o clube mantém o sigilo aí e nessa situação toda de contratações de volante, de zagueiro, o atacante é que teve agora a revelação, até pelo negócio com o Sevilha ter desandado e as partes envolvidas na negociação do Sevilha deixando claro que já sabem que foi porque o negócio do Flamengo caminhou. Ele deixou de fechar com o Sevilha porque caminhou com o Flamengo. Então o elenco se apresentando amanhã e a intenção é que o mais rápido possível esses jogadores aí contratados, a gente tem aí o Flamengo já aproveitando esses jogadores que vão ser contratados, o Juninho, que o Flamengo tente o mais rápido possível já levar para a pré-temporada, para preparar já para o dia 2 de fevereiro para o jogo contra o Botafogo na Supercopa do Brasil. Convido você a seguir. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que abriu negociação para enfim contratar o atacante.
posição que está sendo tratada como prioridade pela nova gestão do Flamengo e também pela comissão técnica do Felipe Luiz, obviamente por conta da saída de Gabigol e a ausência de Pedro por período indeterminado. A gente não sabe quando ele volta e se ele voltará bem também aos gramados. Então o Flamengo abriu negociação. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Tá dando chapéu no Sevilha da Espanha. O Sevilha da Espanha estava muito próximo de assinar contrato com esse jogador, ia assinar tudo ontem, segunda-feira, e aí o Flamengo entrou em contato ontem mesmo e falou: opa, não assina não, porque a gente vai fazer a proposta feita. E aí o que aconteceu? Eu vou contar para vocês no vídeo de agora. Tem também informação sobre Fabrício Bruno. Olha, tô achando que vai dar confusão. Mais um spoilerzinho para vocês. O empresário tá vindo ao Rio de Janeiro para resolver essa situação. Tem também demissões lá no CT Ninho do Urubu. Infelizmente acontece esse tipo de situação quando há troca de gestão, e a gente vai falar isso porque está acontecendo muita demissão lá no Ninho do Urubu, várias pessoas sendo desligadas entre ontem e hoje também. Isso tudo em situação do Thiago Maia, porque envolve indiretamente o Flamengo, porque o Flamengo ainda tem dinheiro a receber do Internacional, que vai passar essa dívida ao Santos. Mas por falar em Santos, que operação, que negociação. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor santista, não aprovaria. Sabe por quê? O Santos pagará ao Internacional pela liberação de Thiago Maia 2,5 milhões de euros. Que esse valor será pago da seguinte forma: 2 milhões à vista no dia que o negócio for fechado e 500 mil euros até 30 dias após a assinatura do contrato. Além disso, o Santos vai assumir a dívida do Colorado com o Flamengo em relação à compra de Thiago Maia, 4 milhões de euros. Vai ser uma operação que vai totalizar 6,5 milhões de euros por 50% de Thiago Maia. Vale isso tudo? Eu, particularmente, acho que não vale. Acho até que o jogador se valorizou lá no Internacional porque ele estava em baixa no Flamengo, mas pagar 2,5 milhões e assumir 4 milhões de dívida, 6,5 milhões de euros, gente, eu vou até fazer a conta aqui rápida, sério mesmo, 6,5 vezes 6,4, cotação de hoje do euro, 41 milhões de reais no Thiago Maia por 50%. Eu, particularmente, não acho uma boa. Vamos falar agora de Flamengo, porque muitas demissões aconteceram lá no Flamengo hoje, muita gente foi desligada. O Flamengo vai fazer uma reformulação geral no... vamos chamar de departamento médico para vocês entenderem melhor, e também várias pessoas que fazem parte do dia a dia, nutricionista, fisiologia, fisioterapeuta, todo mundo foi desligado, médico foi desligado, todo mundo foi desligado porque vai ter uma reformulação geral. Outros profissionais, obviamente, serão contratados, mas eu quero sempre lembrar, essa nova gestão, junto com José Boto, quando chegou e fez um levantamento, relatório, tintim por tintim, analisando tudo, eles entenderam que tinha muito funcionário, mais do que o suficiente, vários até sem, digamos assim, uma tarefa específica no dia a dia, ou seja, não precisava de tanto funcionário ali no dia a dia do Flamengo, e eles vão reduzir esse número e vão fazer uma reformulação geral. Inclusive, vai ter uma reformulação estrutural. Salas vão acabar, eles vão botar quadra de areia para poder fazer parte também da preparação de jogadores, até mesmo jogadores lesionados, porque esse novo departamento médico do Flamengo entende que isso é importante. Então, muita coisa acontecendo lá no CT Ninho do Urubu. Fica o meu abraço aqui para as pessoas que foram desligadas, independentemente. Eu não estou aqui para ficar julgando se é um bom profissional, se é um mau profissional, se estava lá porque era amigo de um, se era amigo de outro, eu não quero saber. Você ser desligado, você ser demitido, não é bom, é um sentimento ruim. E eu conversei com algumas pessoas, uma até emocionada no telefone, chorando, porque gostava muito de trabalhar no dia a dia do Flamengo, e eu garanto para vocês que essa pessoa era extremamente importante. Porém, repito, pessoal, isso é normal no futebol quando tem troca de gestão. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que trabalha em clube sabe que quando troca a gestão, o risco é altíssimo de ter mudanças. Até mesmo porque quem entra quer botar as pessoas da sua confiança, que é o que vai acontecer, por exemplo, com o Runco, que ele é o diretor médico geral do Flamengo agora. Ele vai botar pessoas da confiança dele para trabalhar no dia a dia do futebol, do basquete, do futebol feminino, do futebol da base, enfim.
Vamos agora falar de Fabrício Bruno, galera. O empresário vem ao Rio de Janeiro resolver essa situação e o empresário quer que o jogador nem se reapresente amanhã no Ninho do Urubu, data prevista para os jogadores se reapresentarem, iniciarem a preparação, a pré-temporada, pensando na temporada de 2025. O Fabrício Bruno também não quer se reapresentar. O Fabrício Bruno voltou a expressar o desejo dele de ser transferido para o Cruzeiro. O José Boto topa fazer o negócio, mas quem manda é o BAP, quem tem a caneta é o BAP. O José Boto entende que esses valores são valores ok pela venda do Fabrício Bruno, até porque, pessoal, na boa, Felipe Luiz já foi jogador, José Boto conhece dia a dia de clube. Ter um jogador insatisfeito no dia a dia do Flamengo, mesmo que seja um jogador importante, não será agradável. Imagina esse jogador chegando todo santo dia, emburrado, cara amarrada, biquinho. Não tem jeito, faz parte do futebol. O jogador insatisfeito não faz bem ao dia a dia de nenhum clube. Felipe Luiz já foi jogador, já conviveu com vários jogadores. A partir do momento que o Felipe Luiz vira para o Fabrício Bruno e fala, cara, você quer ir para o Cruzeiro? Pode ir. Pode ir. Por quê? Porque o Felipe Luiz entende o lado do jogador. Agora, não tem como forçar o presidente, a diretoria do Flamengo a aceitar a proposta do Cruzeiro de 7 milhões de euros por 70%, mais 1 milhão em bonificação em caso de títulos do Cruzeiro. A proposta está na mesa. André Cury, empresário do jogador, está vindo ao Rio de Janeiro, vai se reunir com o Flamengo e não quer nem que o jogador se reapresente nessa quarta-feira para iniciar a pré-temporada. Prevejo confusão. E olha, não vai ser só agora que esse André Cury vai arrumar confusão lá no Flamengo, não. Porque ele também é representante do Pulgar. O Pulgar não vai querer renovar. Prevejo confusão, pessoal. Mas, enfim, fica a informação. Fabrício Bruno mantém o desejo. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, mantém o desejo em ter o Fabrício Bruno. O empresário chega ao Rio em breve, que eu digo assim, já deve estar a caminho do Rio de Janeiro, tá? Porque a última vez que eu falei com ele, ele estava comprando passagem para poder vir para o Rio de Janeiro e resolver essa situação. Vamos falar agora do provável reforço do Flamengo, o atacante, enfim, trata-se de Juninho, Juninho Vieira, ele que está atualmente no Qarabag clube, deixa eu ver, clube que já jogou Europa League, Champions League, é um clube inusitado. E se eu falar para vocês, galera, que eu conheço esse time, que eu conheço o Juninho, que eu acompanhei vários jogos do Juninho, eu vou estar mentindo. Recentemente, inclusive, a gente falou aqui que o Flamengo não estava negociando por ele, porque o Sevilha estava contratando esse jogador. O Flamengo tinha essa informação, mas diante, digamos assim, da dificuldade de achar outros nomes, o José Boto conversou com o Felipe Luiz aprovou o nome, gosta do nome, inclusive entrou em contato com o Juninho. E o que aconteceu? O Flamengo, que até domingo não tinha interesse no jogador, a partir de domingo para cá entrou em contato com os empresários do atleta e falou assim, olha, não assina com o Sevilha. Estava previsto para ele assinar nessa segunda-feira, contrato longo, tudo firmado. O Sevilha estava esperando o jogador para poder realizar os exames e assinar o vínculo dele. O que aconteceu? O Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta, José Boto entrou em contato e falou, não assina que eu vou mandar uma proposta. E aí o empresário falou, manda logo, porque o Sevilha está esperando ele. O Flamengo foi e enviou a mesma proposta, a mesma base salarial, financeiramente falando, 3 anos de contrato. O jogador gostou e ainda recebeu o telefonema do Felipe Luiz, que o jogador ouviu o projeto Felipe Luiz, o que Felipe Luiz pretende fazer com ele, ele gostou, ficou mais animado ainda. E o que aconteceu? Eles abortaram a missão com o Sevilha, não se reapresentaram ao Sevilha. O Sevilha entrou em contato e falou, olha só, a gente não conta mais com você, nossa proposta está retirada, a gente não tem mais interesse em fechar com você. O Sevilha tirou o time de campo, o Flamengo comemorou internamente, porém, agora o Flamengo precisa chegar num acordo com esse clube. O nome do clube eu sempre esqueço, Qarabag, tá? Já jogou Premier League, inclusive, números do Juninho, que tem 28 anos, atuando na Europa League e também Champions League, 27 jogos, 13 gols, 2 assistências, 0,55 participações diretas em gol por jogo, beleza.
Vamos lá, pessoal. O José Boto acompanha o Juninho há muito tempo, conhece o Juninho há muito tempo, porque ele jogou durante muito tempo no futebol português. Por exemplo, ele teve uma rápida passagem em 2016 pelo Portimonense de Portugal. Em 2019 ele chegou ao Estoril de Portugal. Depois ele se transferiu ao GD Chaves, clube inclusive que o Hugo Souza Neneca atuou, emprestado pelo Flamengo. Ele ficou até 2022, 2023 nesse time. Depois ele foi para o Qarabag, e lá no Qarabag, vou te falar, ele fez muitos jogos, 80 jogos, 42 gols e 4 assistências. Os números são bons. Mas ele está se destacando no mercado alternativo. Beleza, mas tem gente que vai e nem se destaca. Pelo menos ele está se destacando. E além desses clubes que eu citei, ele é cria do Atlético Paranaense, tá? Jogou também no GE Brasil, aqui do Brasil, Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova. Então, tá aí o currículo do Juninho. Flamengo, portanto, tá dando, ou melhor, tá tentando dar um chapéu no Sevilha, porque ainda precisa chegar num acordo com o Qarabag, que não é fácil. Os russos que mandam lá, José Boto está negociando diretamente com eles. O que eu sei, através dos empresários do jogador, a proposta salarial do Flamengo para o jogador é a mesma do Sevilha. Não teve isso de 3 vezes mais, como a imprensa internacional soltou. E assim, com todo respeito à imprensa internacional, eu preciso confiar no empresário do jogador, que é o Márcio Bittencourt, que é o cara que sempre foi justo e correto com a imprensa, pelo menos nunca mentiu nada para mim. E ele foi muito sincero, Vini, olha só, Flamengo entrou na jogada de domingo para cá, domingo à noite. Até sexta, sábado, não tinha nada. Ele, na verdade, foi oferecido pela gente para a antiga gestão, mas não andou em nada, muito pelo contrário. E aí, de domingo para cá, o Flamengo veio forte. Perguntei por quê, ele falou, não sei, o Flamengo entendeu que agora quer. Então, eu fui ouvir o Flamengo e eles falaram, cara, diante da dificuldade que a gente está tendo, o Juninho, um ótimo nome, tem o perfil que a gente está buscando, tem os requisitos que a gente está buscando. O departamento de análise scout do José Boto aprovou, o Felipe Luiz aprovou, e agora o Flamengo tenta concretizar a contratação desse jogador, contrato de 3 anos, e dar um chapéuzinho no Sevilha da Espanha. E segundo os empresários do atleta, não foi só o Sevilha que demonstrou interesse, não. Outro clube bem famoso, o Bayer Leverkusen, demonstrou interesse também no Juninho, mas na ocasião a proposta do Sevilha foi melhor, mais vantajosa, tanto para o clube dele quanto para o jogador. Então é isso, galera. Vamos acompanhando, muita coisa acontecendo no Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nação, essas foram as atualizações do mercado da bola do Mengão, do Flamengo. Vocês gostaram das informações? Você já ouviu falar desse novo atacante Juninho, ou Júnior? E também a saída de Fabrício Bruno. O que é que vocês acham sobre isso? Eu particularmente tenho minha opinião. Como bem informado por as informações de ESPN também, que trouxe a saída de Fabrício Bruno, ele deseja sair, ele quer sair, o seu empresário quer que ele vá para o Cruzeiro, mas existe um contrato. Não é simplesmente eu quero sair, vou fazer bico, vou ficar com cara feia e vocês vão me demitir ou vocês vão me negociar com outro time. Não é assim que funciona. Ele tem um contrato, o contrato está em vigência e ele precisa cumprir esse contrato. Se Felipe Luiz realmente deu um aval para ele, ou realmente vá para o Cruzeiro, vai ser melhor para você, para sua carreira, tudo bem. O valor que o Cruzeiro vai pagar para o Flamengo é rentável, é bom, vai avaliar que é um rival, apesar de não estar na Libertadores e sim na Sul-Americana, mas vai enfrentar no Brasileiro e pela Copa do Brasil, provavelmente. Então, é realmente uma boa possibilidade vender ele para um rival, para o Cruzeiro, ou vender para a Europa, já que ele está com birra com o Flamengo, visto que Marcos Braz, na antiga gestão, não quis vendê-lo ou negociá-lo para o Rennes da França. Pois é, porque ele não quis ir para a Inglaterra, porque ele viu que o salário dele seria o mesmo que ele está ganhando no Rio, achou que não era viável fazer essa negociação. Quando houve a informação de que o time da França estava com vontade de contratar ele, e aí Marcos Braz também
vetou essa negociação e daí em diante Fabrício Bruno não deseja mais permanecer no Flamengo também, porque Felipe Luiz colocou o Léo Ortiz como titular e falou: meu zagueiro titular é esse, tem uma saída melhor que a sua, você vai ficar no banco, é um titular absoluto em alguns jogos, caso Léo Pereira ou Léo Ortiz. Se contudo isso não foi satisfatório para o jogador, que reconheceu que desejava sair do clube para ser titular no Cruzeiro. E falando dessa nova contratação de Juninho, eu não conheço esse atacante, passou por times, abre aspas, pequenos, não conhecidos como times gigantes no Brasil, mas acredito que José Boto ele tem um olhar clínico devido ao seu histórico, e Felipe Luiz, não só por ser técnico, também já foi jogador, e ele sabe e reconhece talentos que nós, como repórter, entrevistadores, torcedores, tem uma visão, tem uma visão mais técnica. Esperamos que não seja um novo Carlinhos, um Carlinhos que foi contratado no ano passado como um bom centroavante e infelizmente decepcionou a torcida do Flamengo. Deixe sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, não concorda, discorda, se gostou ou não gostou, realmente quer que Fabrício Bruno saia do Flamengo. Se você está empolgado por essa nova contratação desse centroavante Juninho, expresse tudo aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo.